Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje vamos ver o caso de Kim Wall. Como em outras ocasiões, peço desculpas pelo reflexo que pode ser produzido pelos óculos, mas é que a esta hora da noite é realmente necessário para mim. Tenho astigmatismo, segundo o médico me disse. Este olho vê pior do que este. E quando eu os tiro a esta hora, não posso tirá-los porque, se eu os tirar, meus olhos não entendem o que estão vendo. Como se este não entende que este vê mal. É hilário, mas também me causa dor de cabeça se eu fizer isso. Por outro lado, um detalhe que talvez não importe para vocês é que meus ombros doem. Meus ombros doem e por isso talvez eu me mova de maneira estranha durante o vídeo, porque, caso vocês não me sigam no Instagram, o que não é um problema se não o fizerem, nós batemos o carro e estas são as consequências. Meus ombros doem. Kim Isabel Frederica Wall nasceu em 23 de março de 1987 em Trelleborg, uma pequena cidade sueca localizada na região de Scania, muito próxima à fronteira sueca com a Dinamarca. Nessa comunidade de aproximadamente 30 mil habitantes, Kim viveu com seus pais, Ingrid, uma jornalista de finanças, e Joaquim Wall, um fotógrafo reconhecido, além de seu irmão mais novo, Tom, até terminar seus estudos secundários. Depois disso, ela começou seus estudos universitários fora do país. Apesar de não ser algo simples, ninguém em sua família se surpreendeu com essa decisão. Trelleborg parecia pequena demais para ela, e é que desde a infância Kim sonhava em viver em uma grande cidade e ter um trabalho que não combinava com o ambiente de sua cidade natal. Seus enormes sonhos combinavam perfeitamente com sua ambição, mas também com sua inteligência. Ela era uma aluna excepcional, e isso tornou muito mais fácil entrar em uma universidade prestigiosa como a London School of Economics and Political Sciences, considerada um dos melhores lugares do mundo para estudar ciências sociais. Com muito esforço, Kim se formou lá em Relações Internacionais, mas ainda estava interessada em continuar estudando e aprendendo, especialmente porque havia descoberto que não queria trabalhar em relações internacionais, mas como jornalista, o que também não surpreendeu aqueles que a conheciam. Kim era uma pessoa de natureza curiosa que gostava não apenas de investigar, mas também de entrevistar pessoas para contar suas histórias de forma escrita. Por isso, não foi surpresa quando a jovem optou por estudar jornalismo. Kim fez o aclamado programa de jornalismo da Universidade de Columbia, considerado o melhor da Inglaterra. Para concluir seus estudos terciários, Kim decidiu obter um mestrado em assuntos internacionais, também na Universidade de Columbia, onde, assim como em seus estudos anteriores, se destacou como uma das alunas mais brilhantes. Oficialmente concluiu seu mestrado em 2015 e, embora desejasse continuar estudando e aprendendo aos seus 28 anos, a jovem entendia que estava preparada para começar a trabalhar naquilo que a apaixonava, mas sempre sob suas próprias regras. Dono de uma personalidade muito simpática e vibrante, Kim tinha seus valores muito claros e especialmente sua integridade e a de seu trabalho. Por isso, não queria ter que se comprometer a trabalhar com nenhum meio que lhe dissesse como agir, o que escrever ou, pelo contrário, o que não dizer ou investigar. Em 2016, como jornalista independente, Kim publicou suas primeiras reportagens e desde então sua carreira decolou com bastante rapidez. Sem perder seu status de jornalista independente, Kim começou a trabalhar para vários dos meios mais populares e prestigiosos do mundo, como The New York Times, The Guardian, a revista Time, South China Morning Post, entre tantos outros. Sua sede jornalística a levou, com 28 anos, a entrar na Coreia do Norte de forma ilegal para escrever sobre o país. E como se isso não fosse suficiente, ela se aventurou a percorrer as câmaras de tortura do ditador daquela época em Uganda. Kim estava comprometida em falar a verdade em todos os trabalhos que fazia. Fosse ou não mais complicado o tema a ser tratado, e isso começou a dar frutos pouco depois de seu primeiro artigo ser publicado. Nesse mesmo ano, em 2016, Kim foi premiada com o prêmio Hensel Mietz, de um jornal alemão, pelo melhor reportagem digital
por seu trabalho Exodus, onde falava sobre as mudanças climáticas e os testes nucleares nas Ilhas Marshall. Parecia ser o início de uma carreira que estava apenas em ascensão. Seu nome estava cada vez mais conhecido por sua forma de fazer jornalismo, e, diariamente, novos meios de comunicação entravam em contato para trabalhar com ela, o que se manteve até 2017, ano em que completou 30 anos. Além do sucesso em sua vida profissional, Kim também estava muito feliz com sua vida pessoal. Há algum tempo, ela estava em um relacionamento com um designer dinamarquês chamado Ole Stove Nielsen, com quem vivia na capital da Dinamarca. No entanto, como ambos tinham flexibilidade em seus trabalhos e queriam conhecer o resto do mundo, o casal decidiu se mudar para Pequim por um tempo para conhecer a cultura asiática. Apesar de tudo o que uma mudança internacional significa e do pouco tempo que faltava para acontecer, Kim nunca parou de trabalhar. Pelo contrário, quando a revista The Wired entrou em contato com ela para trabalhar em uma reportagem sobre Peter Madsen, um inventor dinamarquês com uma personalidade bastante extravagante, ela não hesitou em aceitar. E para realmente entender este caso, temos que falar sobre essa pessoa, Peter Madsen, e por que recentemente ele se tornou uma espécie de celebridade dinamarquesa devido à sua personalidade excêntrica. Nascido em 1971, Peter cresceu em Säve, uma cidade dinamarquesa localizada a aproximadamente 100 quilômetros da capital, que é Copenhague. Sua mãe, Annie, era 36 anos mais nova que seu pai, Carl. Além disso, ela tinha outros 3 filhos antes de seu casamento com o pai de Peter, que sustentava a família graças ao restaurante que possuía. A vida em família estava longe de ser idílica. Segundo algumas fontes, Carl era agressivo com seus enteados. Embora fosse um homem que acreditava em disciplina rígida e educação estrita com os filhos de Annie, ele era diretamente abusivo, e isso levou ao divórcio do casal quando Peter tinha 6 anos. Cansada das agressões, Annie pegou seus filhos e foi embora sem olhar para trás, mas muitas fontes afirmam que estar sob os cuidados de sua mãe não foi melhor para as crianças. Segundo essas fontes, Annie era uma mulher controladora com a qual Peter não se dava especialmente bem. Apesar de quão estrita ela era, ele se dava muito melhor com seu pai, pois ambos compartilhavam interesses em comum, como a Segunda Guerra Mundial, mas especialmente seu interesse pelo espaço e pelos foguetes. Isso fez com que, quando um pouco mais velho, ele decidisse voltar a morar com seu pai, que havia se mudado para Hong, onde cursou toda a sua educação. Desde o momento em que voltou, Carl incentivou seu interesse em naves espaciais, em entender como funcionava a reação de propulsão dos foguetes. Essa curiosidade e vontade de aprender sobre toda a ciência por trás dos foguetes levou a que, durante sua educação secundária, estabelecesse uma relação muito próxima com seu professor de Química e Física, Johannes Fischer. Com a ajuda dele, Peter construiu seu primeiro grande foguete. Era de metal e tinha aproximadamente 1 metro de altura. Seu design foi inspirado em um modelo norte-americano. No dia 3 de março de 1986, Peter fez o lançamento. Seu primeiro foguete alcançou uma altura de 100 metros antes de cair, sem ferir ninguém. No ano seguinte, quando terminou o ensino médio, Peter foi aceito em um programa de ginásio, uma espécie de bacharelado em que o objetivo é preparar os estudantes para a universidade, dando-lhes conhecimentos um pouco mais avançados. Obviamente, o de Peter tinha a ver com ciências e física. Para cursá-lo, ele teve que se mudar para Kalundborg, onde passou a viver em uma espécie de casa para estudantes. Aos 18 anos, seu pai faleceu. Então, sem nenhum motivo para voltar a Hong, Peter se estabeleceu completamente em Kalundborg, onde começou a se associar com engenheiros e pessoas que, como ele, tinham interesse em naves espaciais. Foi assim que Peter decidiu se dedicar à sua grande paixão, criar foguetes e também submarinos, embora nunca tenha feito nenhum curso superior para isso. Mas isso não foi um obstáculo para que ele se transformasse em um inventor e criador. Com seu carisma como sua melhor ferramenta, em 2008, vivendo em Copenhague, fundou a empresa Suborbitals, com a qual pretendia lançar foguetes tripulados, embora
para poder fazer isso precisasse encontrar patrocinadores, o que não foi muito complicado para ele. Com o dinheiro que lhe deram, Peter construiu no mesmo ano um submarino ao qual chamou de UC-3 Nautilus. Tanto o seu design quanto a sua construção foram realizados por ele, o que, claro, gerou muita curiosidade sobre sua pessoa. Naquele período, Peter começou a dar entrevistas para a imprensa. É o maior submarino de fabricação privada do mundo. Ela repetia sempre que tinha oportunidade, e isso fez com que seu nome começasse a chamar cada vez mais a atenção, como o excêntrico inventor. Nos anos seguintes, vários documentários sobre ele foram feitos, e até mesmo um livro com sua biografia foi publicado. Lentamente, ele se tornou uma espécie de celebridade com a qual a mídia nacional e internacional queria conversar para ouvir suas histórias um tanto incríveis. Que Kim o chamasse em nome do The Wired para entrevistá-lo em 2017 não era algo fora do comum naquela época. Naquele momento, ele era o diretor do laboratório espacial Rocket Medicine, com o qual Peter continuava tentando lançar foguetes e nanosatélites ao espaço, para o qual tinha um hangar. Naquela época, Peter estava casado e ainda desfrutava de seu status de celebridade. Na verdade, em outubro daquele mesmo ano, um filme sobre sua vida seria lançado. Por isso, a reportagem da The Wired era totalmente justificada e ele não demorou para aceitá-la. Dado esse contexto, então, é que podemos passar para os fatos. Kim havia começado a trabalhar na entrevista no meio daquele ano. No entanto, até agosto, ela ainda não tinha uma maneira de encerrá-lo. Faltando apenas 6 dias para se mudar para a China, enquanto a jornalista e seu namorado Ole faziam um almoço de despedida em casa com seus amigos, Kim recebeu uma mensagem de Peter. O inventor, que estava ciente das complicações da jovem com seu artigo, parecia ter encontrado uma maneira de resolver isso. Ele a convidou para tomar chá no hangar de seu laboratório e depois para navegar em seu submarino UC-3 Nautilus. Escrever sobre a experiência de navegar com Peter no submarino que ele mesmo havia construído parecia uma excelente maneira de terminar o artigo que estava escrevendo. Então, emocionada, decidiu aceitar, mas não sem antes contar sobre a proposta a Ole, convidando-o para ir com ela. Era uma oportunidade única e Ole estava ciente disso, mas sabia que não podiam dispensar seus convidados por um plano que acabara de surgir. Então, ele encorajou sua namorada a ir sozinha, contanto que ela contasse absolutamente todos os detalhes, o que Kim prometeu com um sorriso antes de voltar a se comunicar com Peter para acertar os detalhes. Concordaram que se encontrariam às 19 horas no cais do porto. O inventor prometeu que demorariam apenas algumas horas, afirmando que voltariam por volta das 10 da noite. Responsável como sempre e também extremamente emocionada pelo que estava prestes a viver, Kim saiu de casa depois das 18 horas, chegando ao hangar às 18h40, por isso teve que esperar Peter uns 20 minutos. O inventor chegou pontualmente, estava com o macacão de sempre e aquele sorriso carismático que o caracterizava. A jornalista, por sua vez, usava uma jaqueta laranja sobre uma saia branca e preta. Seu cabelo estava preso em um coque, bem arrumado. Embora tivessem combinado de tomar chá, a ansiedade da jornalista para mergulhar fez com que o inventor a levasse diretamente ao submarino, o que foi documentado nas fotos que ela enviou para o namorado. Lembre-se que ela prometeu contar todos os detalhes. A primeira era uma foto da nave. Apenas alguns segundos depois, seguiu-se outra foto de alguns moinhos de vento na água e, por último, uma terceira dela no leme do submarino. O apartamento que Ole e Kim compartilhavam ficava bem perto do porto. Então, ao ver as fotos, o designer deixou a churrasqueira aos cuidados de um de seus amigos e foi para o seu quintal para olhar naquela direção. Surpreendentemente, ele viu o submarino na superfície do mar. Por um bom tempo, o inventor e a jornalista navegaram pela superfície. Eles até encontraram um barco onde viajavam um pai e filhos originários da Noruega. Kim não falou com eles, mas tirou várias fotos enquanto Peter conversava e até brincava com essas pessoas. Depois de vários minutos,
Por volta das 20h30 e após se despedirem, Peter decidiu que era hora de mergulhar. Então guiou sua convidada pela escada do duto e fechou a eclusa para começar a descida. Justo antes de mergulhar completamente, Kim enviou uma mensagem para o seu namorado. "Estou viva, a propósito, agora vamos descer." "Eu te amo", disse ela com certo humor. Alguns segundos depois, ela acrescentou: "Peter trouxe café e biscoitos." Nenhuma das mensagens era necessariamente intrigante, não parecia que Kim estava em perigo ou mesmo se sentia desconfortável com a situação. No entanto, essas seriam as últimas mensagens que Ole receberia de sua namorada. Nenhuma das mensagens que ele tentou enviar depois chegou até ela. A princípio, o designer tentou não se preocupar demais. Talvez Kim tivesse perdido a noção do tempo debaixo do mar ou estivesse muito concentrada em seu trabalho, então ele se concentrou em seus amigos. Afinal, sua namorada havia dito que voltaria por volta das 10 da noite. No entanto, isso não aconteceu. Às 10h30, Ole ainda não tinha nenhuma novidade de Kim. Nervoso, decidiu ir buscar a sua namorada no porto. Se eles se distraíram na profundidade do mar, talvez ele pudesse vê-los voltar à superfície. Mas depois de ficar ali por alguns minutos e não ver nada, decidiu ir diretamente para o hangar da empresa de Madison. Lá, ele não encontrou o inventor ou sua namorada, mas sim a esposa de Peter, uma mulher com quem ele se casou em 2011. Essa mulher, cuja identidade nunca foi revelada, disse que estava lá procurando seu marido, que, segundo ela, nunca saía para navegar com outra pessoa. E embora isso fosse verdade, a mulher omitiu dizer que às 23h25 ela havia recebido uma mensagem de Peter. "Estou em uma pequena aventura no Nautilus. Tudo está bem. Navegando em um mar calmo à luz da lua. Não está submerso. Beijos e abraços nos gatos." Por que a esposa de Peter não contou isso ao Ole? Não sabemos, mas, preocupado, o jovem decidiu voltar para casa para esperar lá pela sua namorada, que também não apareceu nas horas seguintes. Cada vez mais assustado, à 1h45 da manhã do dia 11 de agosto, o designer decidiu ligar para a polícia para denunciar o desaparecimento de Kim. Meia hora depois, também ligou para a Marinha para fazer a mesma denúncia. A guarda costeira não demorou a entrar em ação enviando mensagens para o submarino de Madison, mas estas nunca foram respondidas. Um tanto preocupados, começaram a procurar qualquer sinal do submarino, que só encontraram às 3h30 da manhã, quando receberam o alerta de um possível acidente marítimo. A Marinha já estava perto da área, procurando o submarino quando um navio mercante se comunicou para informar que quase havia sido atingido por uma embarcação sem refletores. Era o UC-3. Diante das novas tentativas de comunicação por parte da Marinha, Peter decidiu responder de forma muito breve e concisa. Retornariam por problemas técnicos. No entanto, o submarino nunca voltou. A Marinha e a Polícia Costeira esperaram até as 10h30 da manhã do dia 11 de agosto para que ele aparecesse. Quando ele não apareceu, tanto a polícia dinamarquesa quanto a sueca decidiram começar a procurar por eles mesmos no Estreito Kog, onde finalmente conseguiram vê-lo. Rapidamente comunicaram à Marinha. Madison respondeu a eles: "Estamos voltando." Enquanto a Marinha enviava uma embarcação até onde estava o submarino, no entanto, eles não chegaram. Por volta das 11 da manhã, antes que a embarcação da Marinha chegasse ao submarino, o Nautilus afundou. O inventor conseguiu chegar à superfície e se jogar no mar, de onde foi resgatado e levado para o porto de Dragor. A notícia do naufrágio do submarino rapidamente se espalhou pela imprensa, que esperava por Madison na porta do hospital, para onde ele estava sendo transferido. Antes de receber atendimento médico, Peter parou para falar com os jornalistas, dizendo que estava muito triste pelo naufrágio de seu submarino, mas não mencionou Kim de forma alguma, algo que tanto Ole quanto as autoridades acharam estranho. Depois de confirmar que seu estado de saúde era bom, Madison foi levado para prestar depoimento na mesma noite em uma delegacia de polícia para falar sobre o que havia acontecido. Nessa primeira declaração, Peter afirmou que estava sozinho no submarino quando este afundou,
Ele disse que às 22h30 da noite anterior havia deixado a jornalista no porto, perto de um restaurante chamado Halvandet. Rapidamente, a polícia entrou em contato com o proprietário do estabelecimento, Bob Peterson, que disponibilizou as câmeras de vigilância que estavam na área do restaurante. Ao analisar as imagens, a polícia verificou, de maneira bastante simples, que a história de Peter era mentira. Kim não aparecia em nenhuma das imagens. Além disso, antes do naufrágio, ele havia falado com a Marinha sempre no plural, porque estava falando como se estivesse com outra pessoa se ele supostamente estava sozinho no submarino. Ao ser confrontado com essa evidência, Peter Madsen mudou seu relato drasticamente. Ele disse que Kim havia falecido dentro do submarino de forma acidental. Uma escotilha de 70 quilos havia caído em sua cabeça. Este segundo relato pareceu bastante suspeito para a polícia, porque a atitude de Peter também não fazia sentido. Se tinha sido um acidente, por que ele não pediu ajuda ou mentiu desde o início? O que corroborou suas suspeitas foi o relatório realizado por peritos da Marinha. Esses especialistas chegaram à conclusão de que o submarino não afundou acidentalmente, mas sim intencionalmente. Essa informação levou à criação de uma operação para recuperar as peças desta embarcação. Quando o tiraram da água, perceberam que o local estava cheio de sangue, mas o corpo de Kim não estava em lugar nenhum. Até confirmar que o sangue pertencia a ela, a polícia não voltou a confrontar Madsen. Mas quando os resultados voltaram, confirmando a suspeita, a polícia voltou a chamá-lo. Neste interrogatório, ele voltou a mudar sua versão, começando a falar que a havia enterrado no mar. No entanto, após essa declaração, ele não voltou a falar. Alguns dias depois, no dia 21 de agosto, um ciclista de Amager, uma ilha perto de Copenhague, encontrou em um de seus passeios um torso desmembrado na margem de uma das praias. Mesmo antes de fazer as análises, a polícia estava convencida de que havia encontrado parte de Kim, e infelizmente estava certa. O torso, feminino sem seus membros nem cabeça, correspondia à jornalista. Peter ficou sob prisão preventiva, enquanto o foco da atenção se voltava para recuperar o resto do corpo da mulher, para o que foi necessário organizar uma operação de busca com a ajuda da Marinha e na qual participaram uma boa quantidade de mergulhadores experientes. A área de busca era muito grande e as descobertas foram feitas gradualmente em diferentes lugares. Levou várias semanas. A cabeça, pernas, braços e roupas de Kim apareceram no fundo do mar, guardados em sacos de lixo e caixas. Claramente, isso não tem nada de acidental. Já com o corpo de Kim em seu poder, a polícia voltou a interrogar Peter em outubro, interrogatório no qual Madsen mudou novamente sua versão. Ele disse que a jornalista havia falecido ao ficar presa na sala de motores. Segundo ele, ela havia se intoxicado com monóxido de carbono, mas isso claramente não explicava a quantidade de sangue no submarino. Os resultados da autópsia realizada no corpo também não coincidiam. Os legistas não foram capazes de determinar a causa da morte da jovem. O avançado estado de decomposição tornava impossível determinar a causa. Parecia pouco provável que ela tivesse morrido devido a uma intoxicação por monóxido de carbono, já que não havia nenhum sinal típico desse tipo de intoxicação em Kim, como as queimaduras de 3º grau. A autópsia detalhou como foram encontrados cortes no torso, na altura do abdômen, que pouco coincidiam com a história de uma intoxicação. Mas Peter disse ter uma explicação para isso. Ele disse que os fez para extrair o oxigênio do corpo de seu companheiro após sua morte. No entanto, e como vocês já devem imaginar, isso também era uma mentira. A equipe forense, liderada por Christina A. Jacobsen, conseguiu provar que os cortes foram feitos enquanto ainda havia circulação de sangue no corpo, ou seja, enquanto Kim ainda estava viva. De fato, os legistas contaram um total de 40 cortes e várias facadas. Tudo isso foi feito nas mesmas condições, ou seja, enquanto a jornalista ainda estava viva, o que significa que ela foi assassinada. Sem mais poder inventar, Peter foi forçado a confessar a tortura,
a que havia submetido Kim, e também que a havia desmembrado no que definiu como um momento horrível e irracional após ter tirado sua vida. O pior era que ele não só havia feito tudo isso, mas depois de tê-la esquartejado, havia amarrado cada parte do seu corpo com diferentes metais para que não flutuasse para a superfície. Quanto ao tronco, ele havia tentado outro método. Ele introduziu nos pulmões uma espécie de tubos com os quais retirou o oxigênio para que não flutuasse, embora isso claramente não tenha funcionado. O corpo de Kim, ou o que restava dele, mostrava o quão macabro foram suas últimas horas de vida. Apresentava danos praticamente em todos os lugares, mas o inventor parecia ter se concentrado especificamente em sua zona genital, onde havia realizado 14 cortes. Com todas essas novas informações, restava começar a reconstruir os fatos, uma tarefa que não era necessariamente simples. Levou várias semanas de investigação, durante as quais também vasculharam a casa do inventor, encontrando evidências de um homem que parecia estar profundamente perturbado. No disco rígido de um computador em sua casa, encontraram mais de 40 vídeos reais de mulheres sendo torturadas diante de câmeras. Entre os vídeos mais macabros, podiam ser vistas imagens de mulheres sendo empaladas, queimadas e um monte de outras coisas completamente horríveis. Em outro disco rígido, encontraram armazenados 100 links que direcionavam a vídeos como os que havia no outro computador. A hipótese de que Peter Madsen havia agido de forma premeditada para cumprir suas fantasias mais obscuras começou a ganhar mais peso para a polícia. A polícia, que decidiu também interrogar o ambiente do inventor. Surpreendentemente, os fetiches de Peter não eram algo desconhecido para seus amigos. Camilla Ledegard, uma das amigas mais próximas deste homem, disse que frequentava festas sexuais fetichistas com frequência. Seus colegas de trabalho acrescentaram que ele gostava de ser chamado de sádico, algo que ele era, evidentemente. Finalmente, com as evidências coletadas, a polícia reconstruiu os fatos da seguinte maneira. Segundo eles, assim que Peter e Kim entraram no submarino, o inventor amarrou a jovem a algumas tubulações dentro da nave, o que explicava as marcas de amarração que foram encontradas queimadas nos pulsos da garota. Dado o tipo de queimaduras por fricção, a polícia supôs que ele a havia imobilizado com cordas e possivelmente as próprias meias de Kim, de quem abusou repetidamente antes de estrangulá-la até que ela perdesse a consciência. Mas a polícia acreditava que não era tudo. Estavam convencidos de que Peter também a havia torturado e empalado viva, antes que, sem poder suportar tanta dor, Kim perdesse a vida. Era impossível determinar qual havia sido a causa específica pela qual o coração da jornalista havia parado, mas não restavam dúvidas de que Madsen havia sido a razão de sua morte. O promotor, Jacob Butch Jepson, foi o responsável por dirigir os últimos trechos da investigação e preparar o caso contra o inventor. A intenção do promotor, desde o primeiro momento em que o caso foi atribuído a ele, foi fazer com que Madsen fosse condenado à prisão perpétua. Butch estava convencido de que Kim não era a primeira vítima de Peter e, portanto, garantiu analisar diferentes casos não resolvidos para confirmar suas suspeitas. O que mais chamou sua atenção foi o de uma turista japonesa chamada Kazuko Toyonaga, de 22 anos, que havia desaparecido na mesma cidade, mas quando Peter tinha 15 anos, ou seja, em 1986. Assim como no caso de Kim, essa garota apareceu esquartejada com feridas semelhantes às da jornalista. Apesar das suspeitas do promotor e dos investigadores, não havia evidências que conseguissem conectar os dois casos. Então eles deixaram de lado o homicídio de Kazuko e se concentraram em montar um caso forte contra Peter para levá-lo aos tribunais. O julgamento começou em 8 de março de 2018 e, como era de se esperar, foi acompanhado de perto não apenas pela mídia dinamarquesa, mas também pela internacional. Na verdade, mais de 15 países de todo o mundo enviaram jornalistas para cobrir o julgamento, no qual Madsen continuou se declarando inocente. O promotor Butch argumentou que Peter havia planejado o crime de maneira detalhada, levando ferramentas de tortura que posteriormente havia usado para ferir Kim. Nada do que aconteceu naquela noite foi um acidente, mas sim um plano para realizar
uma de suas fantasias mais obscuras. Apesar de não admitir abertamente ter tirado a vida da jornalista, Peter Madsen admitiu ter dormido algumas horas dentro do submarino com o corpo sem vida da garota, e depois de sua soneca ter desmembrado. Com muita tranquilidade, ele disse: "Primeiro tentei com um braço e foi relativamente rápido. Foi tudo muito rápido e eu a tirei do submarino." Não houve dificuldade em acreditar na afirmação do promotor sobre o inventor. Peter realmente parecia ser um homem muito frio, sem nenhum tipo de remorso ou culpa pelo que havia feito. Durante todo o julgamento, ele pareceu demonstrar emoção apenas quando o promotor Butch o confrontou diretamente sobre a quantidade de vídeos mórbidos que assistia. Sem uma resposta lógica para dar, o inventor ficou irritado. Durante os 12 dias que durou o julgamento, o júri teve que ver todas as terríveis evidências e prestar muita atenção a cada peça. No processo judicial também foi determinado que Peter havia tentado levar outras 3 mulheres ao submarino antes de Kim, mas por um motivo ou outro, todas acabaram rejeitando esta oferta. Embora as audiências judiciais tenham terminado muito antes, o julgamento terminou oficialmente no dia 25 de abril, quando sua sentença foi anunciada. Foi declarado culpado das 3 acusações que enfrentava: homicídio premeditado, tratamento indecente de um corpo e abuso sexual. Devido à gravidade de seus crimes e à frieza com que os cometeu, foi condenado à prisão perpétua, embora isso não signifique que passará o resto da vida na prisão. Antes de ser anunciada a sentença, sua esposa pediu o divórcio, mas isso não afetou muito Madsen, que acabou iniciando um relacionamento romântico com uma mulher de 40 anos que trabalhava na prisão. Ao se tornar público esse relacionamento, a mulher, que por sinal era mãe solteira, acabou sendo demitida do seu trabalho. Mas Peter deu um jeito de continuar conquistando. De fato, no final de 2019, ele se casou novamente com uma ativista russa chamada Jenny Korpen, que havia chegado à Dinamarca como refugiada política. No entanto, seu casamento, porque sim, eles se casaram, não durou muito, já que em janeiro de 2022 pediram o divórcio. Este homem continua sendo uma espécie de personalidade na Dinamarca, mas não mais por suas invenções, mas pela macabreza de seu crime. E é assim que chegamos ao final do vídeo. Este caso foi muito solicitado ao longo dos anos. Não tenho ideia de por que ignorei este pedido, talvez pela crueldade e pelo quão detalhado é, mas de qualquer forma, aqui está.